Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao 20º Conselho Espírita Regional, localizado aqui em Lavras, e a Aliança Municipal Espírita de Lavras. Está muito feliz de receber a todos aqui e recebê-los todos também, posteriormente, que vierem nos assistir no canal do YouTube. Esse seminário de hoje, que vai falar para nós um pouco, nos ensinar um pouco sobre como estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. E a convidada especial da tarde de hoje, que vai nos contar, nos ensinar muito com a sua experiência, é a Magda Abreu, a trabalhadora da União Espírita Mineira. Então, que todos possam vibrar neste momento, participar, e quem tiver dúvidas, perguntas, comentários a fazer, a gente vai pedir para concentrar esse momento de dúvidas e perguntas ao final da exposição da Magda, tá bem? Ao final, vocês poderão optar por seja ligar o microfone, ligar a câmera, ou escrever no chat os comentários e as perguntas, e a Magda vai nos ajudar a esclarecer qualquer questão que vocês necessitarem, tá bem? Neste momento, então, a gente convida o Guilherme, o presidente do 20º CREI, da AME de Lavras, para fazer a prece inicial para a gente. Por favor, Guilherme. Oi, amigos, boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui juntos de novo, né? Para mais uma oficina, dessa vez do Evangelho. Então, é sempre um momento bem especial para a gente estarmos aqui reunidos, né? Ainda mais se tratando de uma oficina de Evangelho, né? Eu acho que, além de ser gratificante e bem instrutivo, ainda a gente conta sempre com a emoção, com a vibração do Evangelho de Jesus, que é a nossa diretriz, né? Todo o Espiritismo é pautado no seu ensinamento. Então, com essa gratidão, rogamos a Jesus Mestre, que com certeza está aqui entre nós, participando através da espiritualidade maior, que possam acolher esse grupo e nos encher de bênçãos, já que uma vez estamos aqui de coração, de boa vontade, com a mente aberta, para mais essa capacitação, para essa oficina. Que possamos nos colocar em postura, em atitude, de receber esse ensinamento que a nossa querida companheira Magda veio nos trazer, assim como também de receber as suas bênçãos. Por ser um trabalho virtual, nesse dia, tantas casas aqui representadas por cada um de nós, que esses lares também se enchem dessas bênçãos, se enchem dessa boa vibração que provém do alto. Jesus nos inspire nessa tarde de sábado, em especial nossa companheira Magda. Assim seja, graças a Deus. Pode ficar à vontade, Magda. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim. então. Ah, tá. Estava com o microfone desligado, aí não tinha jeito, né? Gente, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações. E nós imploramos a espiritualidade amiga que nos acompanha, a todos, que possamos ser instrumentos úteis e fiéis daquilo que a espiritualidade programa para nós nessa tarde. Agradecemos a Deus pela oportunidade de trabalho, implorando que todos sejam aqui abençoados pelo seu esforço de estarem buscando o entendimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, à sua luz. Em nome da União Espírita Mineira também, gostaríamos de agradecer, nós que somos trabalhadores lá da área do Evangelho, né? Estamos próximo à diretoria. Gostaríamos de agradecer a vocês pela oportunidade, aí na pessoa do Guilherme, né, que representa para nós o CRE de Lavras, né?
Agradecer também aí a equipe da área do Evangelho, né? O Márcio, a Noeli, não sei se tem outros companheiros, mas sintam-se todos aí abraçados, tá? Nós temos aqui como apoio vibracional a Ângela, que também faz parte da equipe da área do Evangelho, né, que está aqui nos auxiliando nessa tarde, para que a gente possa aí ser instrumento da espiritualidade. Eu vou compartilhar nossa tela, tá? Para poder mostrar o material que a gente trouxe, porque nessa altura do campeonato, a memória já não é a melhor coisa que a gente tem, sabe, gente? Então, é importante a gente ter aqui o auxílio dos instrumentos que nos auxiliam na apresentação. Na realidade, o tema do nosso trabalho é como estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, né? Que é esse trabalho aí patrocinado pela Amicre de Lavras, né? O Márcio aí que nos fez esse convite através do Netinho, né, gente? O Netinho é o coordenador da área do estudo do Evangelho. Ele hoje não pode estar aqui conosco, porque ele está numa outra atividade, que é uma reunião com os CREs da Comissão Regional Leste. Então, nós estamos aqui para poder trabalhar com vocês essas ideias. Acho que é importante. Está dando para ver aí, Márcio? Está tranquilo? Tá sim, Magda, tá ok. Eu acho que é importante a gente também colocar o seguinte, que isso aqui é uma conversa fraterna, né? Por questões de logística, de técnica, aí, como a Noeli explicou, nós vamos estar respondendo questões no final da nossa apresentação. Mas sintam-se todos aí abraçados por nós e sintam-se como se a gente estivesse na casa espírita, batendo um papo, conversando, estudando o Evangelho de Jesus. Na União Espírita Mineira, nós utilizamos e temos divulgado o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, que a gente carinhosamente chama de EMEGE, mas que muitos conhecem como miudinho. Na realidade, esse método ele se iniciou há mais de 60 anos atrás, numa casa espírita aqui em Belo Horizonte, que é o Grupo Espírita Emmanuel, e agora é trabalhado institucionalmente pela União Espírita Mineira, que representa aí o movimento espírita do Estado de Minas Gerais, né, através do trabalho conjunto com os CREs do Estado, via Conselho Federativo de Minas Gerais, que é o COFENG. O Guilherme, por exemplo, faz parte da direção do COFENG, né? Então, representando Lavras e sua região. Então, nós vamos trabalhar com esse método do estudo minucioso, ou EMEGE, para mostrar para vocês qual o método que a gente usa para poder estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, é uma proposta de trabalho. É lógico que podem existir outros métodos e, evidentemente, o método pode ser modificado ou aprimorado para ficar sempre melhor. Isso a gente sempre fala. Agora, também gostaríamos de lembrar o seguinte, esse é um trabalho que ele foi desenvolvido para ser trabalhado na casa espírita, como uma forma de estudar o Evangelho, trocando ideia entre as pessoas. Então, ele não tem a proposta de ser um curso ou de ser uma atividade que tenha previsão de término, tá? Ele é um trabalho que, instituído na casa espírita, ele permanece enquanto houver interesse das pessoas que queiram estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, utilizando esse método.
ele é diferente, então, de outras propostas que a gente tem na Casa Espírita, de trabalhos que começam e têm tempo para terminar. Esse não. Por isso é que a gente também lembra que é um trabalho para o pessoal que se afiniza com o estudo do Evangelho e que realmente, digamos assim, não tem pressa, porque nós não conseguimos estudar todo um evangelista em pouco tempo com esse método, tá bom? Então, é uma atividade que se inicia na casa espírita sem prazo para terminar, como acontece com a reunião mediúnica, por exemplo, né? Então, é importante a gente observar isso, que não é um curso e ele não tem previsão de término. Se a gente fosse, se a gente quer resumir o método, a gente tem utilizado muito essa configuração, que a gente chama de uma colmeia, que resume o método para a gente. E é esse material que a gente vai usar aqui como exemplificação desse método para vocês. O método, a gente poderia dividi-lo assim, em 7 etapas, que inicia naturalmente pela escolha do versículo ou da passagem que o grupo quer estudar, ok? E, uma vez definida a passagem ou o versículo que você vai estudar, a gente trabalha uma contextualização desse versículo ou dessa passagem dentro do texto bíblico escolhido, né? E nós temos aqui, viu, Márcio, uma pessoa que levantou a mão, eu vou deixar que vocês atendam aí, né? A Noeli vai fazer esse tipo de atendimento. A contextualização, ela também, ela não se aplica só à questão do texto bíblico, não. Porque a contextualização do texto bíblico, por essa contextualização, a gente quer dizer que é importante ler o texto, saber onde esse versículo está, saber onde essa passagem está. Mas existe também, ao analisar o versículo, muitas vezes necessário que a gente faça uma contextualização para a gente ver se a gente entende qual que foi aquele momento que Jesus estava trabalhando, alguns aspectos relacionados com a cultura da época, ou localização através de um dicionário, de um atlas histórico, para a gente ter uma ideia do por que Jesus escolhe uma determinada região, né? Então, essa contextualização é da análise do versículo em si. Não significa que a gente tenha que, digamos assim, se debruçar por muito tempo em questões da época, ou da geografia da época, ou da cultura da época, né? Porque a gente não quer perder o foco. Nós queremos estudar o que Jesus tem para nos dizer. Mas esses elementos, como o dicionário bíblico ou o atlas histórico, são bons aliados para a gente tirar dúvidas sobre alguma coisa que está sendo colocada. Às vezes, expressões que eram típicas daquela época, e que é importante a gente saber, para a gente contextualizar e saber por que Jesus faz aquela escolha, por que ele escolhe uma determinada cidade para ilustrar o que ele está falando, não é isso? Então, isso tudo é importante, a gente vai mostrar para vocês isso ao longo do nosso percurso. Tá? Para que a gente não corra demais, para que a gente possa ter o tempo necessário para trabalhar, mas também nós não vamos ficar aqui 2, 3 anos numa mesma palavra, a gente utiliza
identificar coisas como verbos, o tempo, se é de manhã, se é de tarde, se é ontem, se é hoje, o lugar, quais são os lugares que Jesus está trabalhando, as personagens, se é o apóstolo que está se colocando naquele momento, se é o fariseu, né, se é o doutor da lei, se é o pescador, quem é que está trabalhando ali. Então, nós vamos ver como fazer isso, e isso é muito importante, porque isso freia a nossa angústia e a gente vai trabalhando lentamente cada aspecto do versículo. Mas tudo isso precisa ser feito à luz da doutrina espírita. Nós somos espíritas e estamos trabalhando com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, é muito importante que nós estejamos em dia com os conceitos doutrinários, tá? Para que a gente não caia perigosamente no campo do achismo, porque as nossas deduções, elas têm que estar apoiadas por aquilo que a doutrina nos traz, né? Kardec puxando, né, essa linha de raciocínio, e as obras subsidiárias que nós reconhecemos, nós usamos muito as obras do Chico Xavier, ok? Então, é muito importante a gente trabalhar com ter isso em mente. Pode acontecer, às vezes, de uma casa menor, alguém chega, não conhece determinado conteúdo doutrinário, então nós temos que ter certeza que todos que estão ali conhecem, né? Por exemplo, reencarnação. Como é que eu vou estudar a doutrina se eu não falo de reencarnação? Então, é importante, às vezes, que se faça uma pausa para que as pessoas possam estudar a doutrina. Por isso que, normalmente, esse estudo hoje, a gente costuma indicar para o pessoal que já está dentro da casa, quando é uma casa assim maior, porque a gente sabe que Minas Gerais tem muitas diferenças, né? E muitas vezes nós estamos num ambiente bem pequeno e isso não é possível, a gente tem que adaptar. Mas a gente tem feito essa proposta das pessoas que se interessem por esse estudo trabalharem o conceito doutrinário primeiro, se não o tem, através de propostas como o estudo sistematizado da doutrina espírita, que hoje em dia, né, já é uma coisa mais comum na casa espírita, ou estudo aprofundado da doutrina espírita, materiais esses que são disponibilizados pela Federação Espírita Brasileira, né? Ou então, qualquer que seja o método que a casa utilize para o estudo da doutrina. Situar-se como espírito no texto é outra coisa que que o método propõe. Isso significa o quê? Significa que eu, quando estou estudando o Evangelho, é importante eu me colocar ali, como se eu estivesse ouvindo Jesus falando para mim, naquele momento. Então, naquele momento, eu estou na posição do fariseu, que está interrogando Jesus, que está querendo ver se consegue deixar Jesus em dificuldade, ou eu sou o cego que quer ver e que busca Jesus como cego de Jericó. Quer dizer, o que o Evangelho está falando para mim? Tá? Porque é importante a gente trabalhar assim, para que a gente possa chegar no nosso objetivo final, que é o objetivo do EMES, que é a reforma íntima. E quando eu penso em reforma íntima, eu não posso pensar em reforma íntima do outro. Eu tenho que pensar em reforma íntima minha. Por isso é que eu preciso me colocar dentro do texto para entender que aquilo que eu estou aprendendo, ele se aplica à minha necessidade íntima. Então, o objetivo do estudo é a reforma íntima. Por isso é que nós não podemos ter pressa, porque vocês sabem que reforma íntima é uma coisa que demora, né? A gente está aí há séculos tentando nos melhorar. Hoje temos a doutrina espírita
para nos auxiliar. Mas não sabemos quanto tempo a espiritualidade investiu em nós para que nós estivéssemos aqui hoje nas posições que estamos. Então, é muito importante a gente observar isso, que esse método é um método para minha modificação, para minha reforma íntima, e não para a reforma íntima do outro, ok? Então, vamos lá, tendo aqui apresentado para vocês o método, vamos falar um pouquinho sobre por que a gente estuda o Evangelho. Nós estudamos o Evangelho porque nós já sabemos que Jesus é o guia e modelo da humanidade, não é isso? Nós aprendemos isso com Kardec. Na pergunta 625, nós vamos ter que Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a espiritualidade fala sobre Jesus. E nós também já estamos familiarizados, acredito que todos, com a obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, onde Emmanuel nos apresenta ali Jesus como sendo um espírito de grande envergadura que faz parte de uma comunidade de espíritos angelicais que, digamos assim, são responsáveis pelo nosso sistema solar. E Jesus é o responsável pelo nosso planeta, né? E foi aquele que trabalhou na construção física do planeta, em nome do Criador. Então, é importante para nós, como espíritas, trabalharmos o Evangelho de Jesus. Kardec, por exemplo, nos oferece uma obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, toda dedicada ao estudo do Evangelho, porque a doutrina espírita se apoia na mensagem de Jesus. E para nós que entendemos a doutrina espírita como consolador prometido por Jesus, lá em João, quando ele fala que enviaria, pediria ao Pai para enviar para nós um consolador, então nós observamos que é muito importante conhecer esse consolador, não é isso? Emmanuel, no livro Consolador, né, que tem um livro de Emmanuel que chama Consolador. Na segunda parte, no seu capítulo 4, quando ele está trabalhando a questão da necessidade da iluminação do espírito, é feita uma pergunta a ele que diz assim: como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria de fenomenologia ante essa necessidade de iluminação? Porque esse assunto está sendo tratado lá desde a questão 235. Então, como é que a gente vai entender, às vezes, a nossa angústia, a nossa ansiedade de levar a doutrina espírita para todos, ante a necessidade, na realidade, da iluminação nossa mesmo, da nossa própria reforma? E Emmanuel nos fala o seguinte: o espiritismo sem evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer como todos os elementos transitórios do mundo. Então, vocês observem aqui que Emmanuel está chamando a atenção para o fato de que espiritismo não existe sem evangelho. Pode ser uma grande doutrina espiritualista, mas não consegue, não é isso? Trabalhar aquilo que o Consolador vem trabalhar, que é a nossa transformação íntima. E ele fala, continuando nessa resposta: o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência. Porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Páramos são céus, então, das regiões elevadas no mundo espiritual. Então, o que ele está colocando aqui? Para que nós possamos nos iluminarmos, para que nós possamos nos aprimorarmos, nós temos que fazer isso com Jesus, né? Por quê? Porque Jesus
Ele representa o Criador. E quando a gente fala isso, nós estamos falando da mensagem do Cristo, daquilo que ele vivenciou para nós, dos seus exemplos. Porque só esses exemplos bem vivenciados é que podem nos auxiliar nos momentos de dificuldade em que nós estamos. E por que Emmanuel fala de momentos de dificuldade? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. E nós não estamos num mundo de provas e expiações porque o Criador falou, Magda, você vai para um mundo de prova e expiação, que eu estou afim de que você vá para lá. Não. Nós estamos num mundo de provas e expiações porque nós somos espíritos inferiores. Nós somos espíritos que trazemos muitas dificuldades, somos espíritos ainda muito rebeldes. Então, no nosso conjunto de espíritos, nesse piso evolutivo em que nós estamos, nós caracterizamos o planeta como um planeta de provas e expiações. Por quê? Porque, em razão da nossa rebeldia, precisamos da dor, muitas vezes, nos auxiliar para que a gente possa focar a obediência às leis divinas. E é isso que Jesus vem trazer para nós, na sua exemplificação. Como devemos nos comportar para que possamos nos aprimorar intimamente. Ok? Tranquilo aí, Márcio? Ok, Magda, tudo tranquilo. Então tá bom. Tá muito bom. Então tá bom. Voltamos aqui ao objetivo do EMEG, que é o objetivo do estudo aprofundado do Evangelho de Jesus. É a reforma íntima que nós colocamos para vocês. E nós nos apoiamos muito numa fala de Alcione, que é uma personagem de Emmanuel no livro Renúncia, que é um espírito de grande envergadura, apresentado por Emmanuel, e que vira e fala para nós num certo momento, aconselho a todos que ainda não leram esse livro, ou que já leram e leiam novamente, porque é uma obra belíssima. Lá no seu capítulo 3, da segunda parte, Alciano nos fala assim, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, vocês observem que ela dá para a gente os passos que nós precisamos para poder transformarmos a mensagem do Cristo num processo de reforma íntima. Se vocês... Vou voltar aqui rapidinho, porque eu podia ter repetido essa coisa lá, mas acabei esquecendo. Se vocês observarem, nós estamos trabalhando com esses passos de Alcione. Não é isso? A mensagem do Cristo é ser conhecida, por isso que a gente contextualiza, por isso que a gente tenta entender o que Jesus falava, literalmente. Ela precisa ser meditada, então é preciso que a gente, através da doutrina espírita, reflita em torno daquilo que Jesus está fazendo. Por isso que a gente propõe, vamos olhar uma palavra e ver por que Jesus utilizou essa palavra, por que ele usou esse tempo, por que ele usa esse lugar. Não é isso? Sentida. Como é que nós vamos sentir a mensagem do Cristo se nós não nos situamos como espíritos dentro do texto? Então, isso para nós é importante. E vivida, porque através da reforma íntima e do dia a dia é que nós vamos viver Jesus, porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu preciso evoluir para entender Jesus. Não, a gente precisa viver Jesus para entender Jesus. E em cada instante da nossa existência, quer seja em casa, no trabalho, num ônibus, na sociedade, em qualquer lugar onde a gente esteja, nós temos a oportunidade de viver a mensagem de Jesus. Né? E o método do EMEG, ele tenta nos dar condições para que a gente possa, não é isso? Trabalhar dentro dos princípios que a doutrina nos dá, através da obra de Kardec, e trabalharmos dentro dessa proposta de Emmanuel, particularmente essa proposta que Alcione nos coloca. Tá? Então, por isso é que a gente estuda o Evangelho. E é por isso que o método é proposto para nós, né? Então, até agora, para nós, funcionou muito bem, espero que atenda a vocês. Nós queremos exemplificar agora o método, utilizando um versículo
de uma passagem que a gente conhece bastante. Essa passagem, ela está em Lucas, no capítulo 10, no versículo 30. Põe ela aqui em cima da pia ali. Então, essa passagem é a passagem do bom samaritano, percebe? E nós vamos começar com vocês, esse versículo 30 diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, a nossa proposta aqui com vocês, para exemplificar o método, é tentar trabalhar esse versículo o quanto a gente puder trabalhar dentro do tempo que nós temos. Nós não pretendemos correr. Se der, a gente trabalha ele tudo. Se não, a gente trabalha até onde a gente conseguir, mas principalmente no início é que a gente quer exemplificar para vocês o método, ok? Bom, se vocês se lembrarem, isso equivale a escolher a passagem ou veículo, ou versículo lá naquela colmeia, tá? Isso é o momento em que o grupo ou a coordenação do grupo vai fazer proposta para o grupo sobre o que a gente quer estudar. Mas uma vez escolhido, é preciso, lembram, contextualizar. Então, é muito importante que a gente tente entender de onde saiu esse versículo. E a gente busca algo que a gente já conhece, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre esse versículo. E vão se lembrar que ele está em Lucas, no seu capítulo 10, e ele inicia, na realidade, lá no versículo 25. Então, a gente vai ler rapidamente para vocês lembrarem do contexto. E é isso que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas o samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Então, gente, é uma passagem que a gente já conhece bastante, e vocês observem que essa passagem, ela está nos versículos 25 a 37 do livro de Lucas, no seu capítulo 10. E se vocês observaram, vocês vão ver que aquele versículo 30 que nós queremos estudar, ele não começa aqui no desci, ele começa respondendo, Jesus disse. Aí sim, descia um homem de Jerusalém para Jericó e o restante. Então, é importante a gente contextualizar o versículo que a gente escolhe dentro da passagem, porque se eu não contextualizo, eu não sei do que está sendo falado. E isso é muito importante para mim. Isso acontece quando o grupo pega um versículo para estudar, contextualiza-se o versículo.
Eu poderia contextualizar também a passagem, saber aonde que essa passagem está. Às vezes, uma passagem, porque vamos ver aqui, e eis que se levantou um certo doutor da lei tentando e dizendo. Então, nós sabemos que a história começa bem definida aqui. Mas, às vezes, poderia começar assim, e sendo tarde, então, por que está falando que está tarde? Aconteceu alguma coisa antes? Às vezes eu tenho que pegar aquela passagem e voltar em outras passagens, às vezes até em outros capítulos, para poder entender o que é que está sendo colocado. Se existe alguma relação de causa e efeito entre aquilo que eu vou estudar e o que foi colocado antes. Então, isso é sempre importante, que a gente contextualize o texto de forma literal, porque só a leitura literal do texto já nos ajuda muito, e já nos ajuda a entender o Evangelho e a nos colocarmos mais próximos do Cristo. Então, é importante. Se nós estivéssemos aqui numa casa espírita, estudando essa passagem, por exemplo, vocês veem que tem muita coisa para aprender, né? Então, nós não conseguiríamos trabalhar toda essa passagem numa única reunião, não quando verticalizamos o processo de entendimento do Evangelho. Por isso é que é um método que ele não tem pressa, né? Ele não é um curso, ele é um método de trabalho do entendimento do Evangelho à luz da doutrina espírita, ok? Bom, para que a gente possa trabalhar, como nós falamos lá na colmeia, o que nos orienta é a doutrina espírita. Então, as nossas referências bibliográficas não podem deixar de ter a obra de Kardec, percebe? Então, todas as obras de Kardec, tem muita coisa interessante na própria Revista Espírita, nós estamos acostumados com 5 livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, mas os outros 3 materiais, a Revista Espírita, né, isso tem edição aí de 1859 até 1869, foi o ano que Kardec desencarnou, então tem muito material importante para a gente. Essa é a nossa base, esse é o nosso corpo de trabalho teórico, se a gente puder falar assim. É o ensinamento de Kardec. Ok? Então, vamos começar aqui a pensar um pouco naquela proposta que a gente tinha feito de estudar esse versículo. Nós já sabemos que isso aqui é um trecho do versículo. E nós estamos destacando aqui em amarelo, desse homem de Jerusalém para Jericó, nós vamos focar a maior parte do nosso tempo aqui. Se der tempo, a gente vai mais para frente. Se não, nós vamos tentar trabalhar um método, particularmente dentro desse contexto, dessa parte do versículo, ok? Então, vamos lá. Existe uma obra que eu acho que vocês conhecem, que é o Luz Imperecível. O Luz Imperecível, ele é uma obra que foi produzida através de estudos que foram feitos no Grupo Espírita Emmanuel. Ele foi editado, primeira vez, em 1997, comemorando 40 anos do Grupo Emmanuel, 40 anos de registro do Grupo Emmanuel, que ele foi registrado em 1957, em 1º de novembro. E ali nós vamos ter, na parte introdutória do livro, a explicação do método. E existe uma informação ali que eu acho muito importante para nós. Ele fala assim, diante de um texto da Boa Nova, abrem-se segundo grau de interesse, de sensibilidade, de determinação, várias janelas pelas quais o aprendiz visualiza todo um território vibracional em que o pensamento do Cristo circula radioso, canalizando os mais suaves valores na direção das profundezas do espírito imortal.
Então, o que o livro está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: quando eu estou estudando um versículo do Evangelho, abre-se, ou quando nós estamos estudando esse versículo em grupo, abre-se para todos nós, de acordo com o interesse de cada um de nós, porque nós somos espíritos diferentes uns dos outros, cada um de nós está dentro de um piso evolutivo, cada um de nós tem uma história espiritual, uma certa experiência, abre-se um campo que nos sensibiliza, que nos chama a atenção, são as janelas, não é isso? Que a gente vai olhando ali, todo esse território vibracional, e buscando ali determinadas situações. E quando a gente fala lá na colmeia, da gente procurar verbos, tempo, personagens, é porque, às vezes, eu estou estudando esse versículo aqui e eu fiquei muito impressionada sobre essa história de um homem. Então, quem é que desce? É o homem. Então, essa é a janela de percepção vibracional que abriu para mim. Mas outro companheiro pode falar assim, engraçado, por que Jesus usa Jerusalém? É isso? Que seria onde, que nem está aqui, porque essas palavras não terminam aqui, né? É o que, por quê, quando, como, quem, onde, né? O outro coloca assim, mas como foi que ele fez essa trajetória? Não é isso? Por que ele descia? Então, para cada um de nós, abre uma janela de percepção naquele momento. Mas quando eu estou estudando o Evangelho, eu vejo que são inúmeras as questões que eu faço, né? Eu pergunto por que o homem, eu pergunto por que descia, eu pergunto por que Jesus usa Jerusalém, Jericó, né? Então, essas são as janelas de percepção, que o Luz Imperecível fala, que depende do interesse de cada um de nós, né? E toda vez que eu estudo um texto do Evangelho, é assim, lá em Marcos, quando vai falar sobre Jesus, acalma a tempestade, vai dizer, e sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. Por que Jesus esperou chegar de tarde? Né? São as janelas que abrem-se para o nosso entendimento, percebe? Por isso é que nós vamos iniciar o versículo perguntando aqui dentro do versículo de quem Jesus está falando. Então, vale a pena, por exemplo, a gente perguntar aqui o que significa esse homem que Jesus está falando. Quem era ele? Jesus não dá nome, né? Porque é uma história. Mas em outros momentos nós sabemos que é o cego de Jericó, que chama Bartimeu, nós sabemos que é Pedro, mas aqui não. Aqui Jesus fala genericamente de um homem. Quando eu pego a doutrina espírita para me ajudar, porque aqui eu estou usando o personagem, homem, e quando eu pego a doutrina espírita para entender essa questão, eu vou me lembrar de Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, fazendo um resumo para nós e dizendo: os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Então, quando eu penso como espírita em Jesus, utilizando a imagem de um homem para responder àquele doutor da lei sobre o que ele devia fazer para poder ter a vida eterna, e ele começa falando sobre um homem, isso, para mim, abre uma dimensão muito grande, porque à luz da doutrina espírita, um homem ou mulher, aqui é genérico, não é isso? Nós somos espíritos, essencialmente. Agora, espíritos que estamos temporariamente reencarnados. Não é isso? Então, eu poderia reescrever, utilizando a doutrina, a fala de Jesus dizendo: descia um espírito reencarnado de Jerusalém para Jericó. Fica diferente, não fica? Mesmo porque esse espírito não tem nome. Não precisava só estar reencarnado, não, mas a gente vai dar o foco aqui,
porque no mundo espiritual também acontecem situações complexas muitas vezes. A gente vê isso nas obras de André Luiz. Mas aí eu também penso o seguinte: como é um espírito reencarnado, esse homem representa qualquer homem e representa qualquer mulher, percebe? Porque eu, como mulher, também sou um espírito reencarnado, né? Isso significa o quê? Significa que, efetivamente, esse homem da história do bom samaritano pode ser eu mesma. Por isso é que a gente fala se situar dentro do texto. Porque aí, se eu me situo dentro do texto, eu vou dizer assim: descia a Magda de Jerusalém para Jericó. Percebe? A Magda, que é um espírito reencarnado, nesse momento, temporariamente, né? Podia estar no plano espiritual também, envolvido em outras coisas, mas nós estamos dando foco nessa questão do espírito encarnado, né? Existem várias possibilidades, né? Pedro vai falar que a interpretação do Evangelho não é única, nem é propriedade de ninguém. Então, o que nós vamos ver? Quando eu me situo dentro da mensagem, lembra que Alcione fala conhecer, meditar, trazendo a doutrina espírita, sentir, eu me posiciono lá dentro. Eu vou ver que esse homem pode ser qualquer um de nós. Pode ser eu mesma. Aí, eu vou ver o quê? Eu vou ver que eu preciso entender por que esse homem está nessa condição. Aqui, nós vamos lembrar das obras do Chico, que tem um trabalho vasto nessa área de interpretação do Evangelho, particularmente com Emmanuel, que em 1949, com o livro Caminho, Verdade e Vida, inicia uma série de mensagens compiladas em vários livros, né? Nós conhecemos particularmente o Pão Nosso, Vinho de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, não é isso? Aqui tem o Ceifa de Luz também, mas tem Palavras de Vida Eterna, tem vários, né? No qual ele analisa versículos do Evangelho, dando essa abertura para nós através da doutrina espírita. Nós vamos ter muita informação também em André Luiz. E destacamos aqui Humberto de Campos, ou Irmão X, particularmente na obra Boa Nova, que nos traz informações da época de Jesus, nos ajuda na contextualização. É uma obra belíssima, gente. Quem não leu ainda, vale a pena investir. Mas não é só essa obra de Humberto de Campos que fala sobre o Evangelho, não. Mas nós, quando estudamos o Evangelho, à luz da doutrina espírita, usando o EMEG, não podemos deixar de fora o livro Boa Nova. Também podemos lembrar aqui os romances de Emmanuel, particularmente aqueles da época do cristianismo primitivo. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e, sem dúvida alguma, Paulo e Estevão, né? Que vai trabalhar para a gente essa questão, né? Acho que o pessoal está lembrando aí que existe uma obra que compila várias mensagens de Humberto de Campos, né? Que estão nas obras dele e que falam particularmente sobre a mensagem do Cristo. Realmente, é facilitador para nós, não é isso? Aí, nós estávamos falando do homem, né? Então, na intimidade, aquele homem que eu já vi que pode ser eu mesma, o que Emmanuel nos fala sobre esse homem? E no livro Roteiro, no capítulo 16, Evangelho e Caridade, Emmanuel fala assim: vemos dentro da narrativa que o Senhor situa no necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os pontos de vista. Nele enxerga a humanidade sofredora, carecente de auxílio das criaturas que acendam a luz da caridade, acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Então, essa mensagem, essa passagem do bom samaritano, ela não se aplica só a uma criatura, ela se aplica a toda a humanidade, dentro da qual nós estamos incluídos, né? Então, todos nós que pelas nossas escolhas, muitas vezes infelizes, nos colocamos na posição de sofredores.
Percebem? Então, esse homem que cai, gente, é qualquer um de nós. A gente costuma pensar no vizinho que caiu, no outro que caiu, esquecemos de nós mesmos, né? Por isso que a gente tem que se situar dentro da mensagem, para a gente ver que eu poderia ser aquele homem da história de Jesus, que desce, cai na mão de salteadores, não é isso? E é açoitado por eles. Então, isso é que é o sentir-se, né, se fazer presente dentro da mensagem. Né? Descia um homem, qualquer um de nós, de Jerusalém para Jericó. E caiu, ou caímos, né, quando isso acontece, nas mãos dos salteadores que nos despojam, nos espancam, se retiram, deixando-nos meio mortos. Vocês viram que o contexto muda. Percebem? Quando eu me coloco através da doutrina espírita, como espírito, dentro da mensagem do Evangelho. Mas vamos caminhar, porque a gente, quando fala de Evangelho, gente, o tempo passa rapidinho, rapidinho. Vamos para uma outra questão. Aqui nós tínhamos falado de personagens, tinha verbos, tempos, nós temos aqui lugar, Jerusalém. Por que Jesus escolhe Jerusalém, não escolhe outra cidade? Né? O que será que o mestre pensou quando colocou essa cidade? Aí é interessante a gente contextualizar para entender um pouco o papel de Jerusalém na época de Jesus. Né? Os dicionários, o ato histórico, os dicionários bíblicos nos auxiliam muito isso. Hoje em dia a gente tem uma vasta gama de fontes, né? A gente tem isso eletronicamente, de forma digital, e aí é sempre importante, qualquer que seja a fonte que nós consultemos, que a gente esteja preocupado se essa fonte é uma fonte segura, é uma fonte reconhecida pela comunidade científica, isso é sempre importante para nós. Buscando um dicionário bíblico, nós vamos ver que Jerusalém significa cidade de paz. Às vezes ela é associada, ela costuma ser associada no Velho Testamento a Sião. E essa cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Isso está em Jeremias, lá no Velho Testamento, no versículo 9, no capítulo 33. Então, a gente vê que Jerusalém já era falada naquela época sobre o seu papel importante de servir de alegria e de glória ao Senhor. Né, ao Criador. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Então, aquele homem dizia de Jerusalém que tem um papel representativo de serviço ao Criador, não é isso? De glória ao Criador. E lembrando aqui para vocês algumas informações, o Templo de Salomão, não é isso? Que foi construído em Jerusalém para guardar a Arca da Aliança, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, não é isso? Então, existe todo esse simbolismo aqui religioso, as leis divinas estão ali, percebe? As leis divinas são representadas por Jerusalém. Geograficamente, um atlas poderia nos mostrar isso, ela está em torno de 760 metros de altitude. E ela é local de culto e adoração a Deus pelos judeus, à época de Jesus, até os dias de hoje. Né? Até hoje em dia, a gente vê lá uma gama de grupos religiosos que encontram ali aquele ponto de referência como a referência do servir a Deus, não é isso? Mas a passagem não fala só de Jerusalém, né, gente? Ela fala de Jerusalém e ela fala também de Jericó, ok? Por que Jesus fala que ele sai de Jerusalém e vai para Jericó? Bom, o que era Jericó naquele momento? O dicionário deve colocar para nós que Jericó significa cidade das palmeiras. Ela é considerada uma das cidades mais antigas do mundo, ela tem aproximadamente 9.000 anos, quando ela foi, antes de Cristo, né? Então, aproximadamente 11.000 anos. E ela,
geograficamente, está localizada a 240 metros abaixo do nível do mar e a aproximadamente 27 quilômetros de Jerusalém. Em Deuteronômio, no capítulo 34, no versículo 3, fala-se assim: e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras. Por isso é que se associa Jericó a essa expressão. Ok? Então, nós vamos observar o seguinte. Só mais uma informação sobre Jericó. Ela foi conquistada e destruída por Josué, que é o sucessor de Moisés, e que ouviu da espiritualidade representada pelo Senhor, dizendo o seguinte: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. A época de Jesus, ela tinha ricas construções no templo, ricas construções, incluindo obras de Herodes. Então, se Jerusalém representa aquele local de louvor ao Criador, Jericó representa aquele local de ricas construções, aquele local de poder, tá certo? Então, a gente vai ver um contraste aí entre espiritualidade e materialidade, não é isso? Isso é importante para nós. E nós vamos ver, acho que aqui em algum momento deve ter isso aqui, deixa eu ver. Não, vamos para trás, depois a gente olha. Agora, o que a espiritualidade nos fala sobre Jerusalém, sobre Jericó? Emmanuel, ele estudando para nós o versículo 42 do capítulo 19 de Lucas, que diz assim, dizendo Jesus: se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, se referindo a Jerusalém. Então, Emmanuel faz o comentário desse versículo. Aqui vale a pena a gente dar uma parada para falar sobre referência cruzada. É a expressão que nós temos usado para poder falar o seguinte: muitas vezes eu busco na doutrina algum comentário, e principalmente na obra de Emmanuel, né, que tem um compromisso grande nessa área, né, um trabalho belíssimo nessa área, busco alguma coisa falando especificamente sobre aquele versículo, e eu não consigo achar. Mas eu posso ver se existem comentários sobre algum aspecto daquele versículo que se apresenta em outro versículo e ver se aquele comentário me ajuda a entender o versículo que eu estou analisando, percebe? Então, aqui, nós vamos ver Emmanuel falando de Jerusalém. Ele não está falando de Jerusalém naquele versículo do Bom Samaritano, mas ele está falando de Jerusalém nesse outro versículo em que Jesus menciona a cidade. E o que ele fala para nós? A exclamação de Jesus, junto de Jerusalém, aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que a cidade de ordem material destinada à ruína e à desagregação nos setores da experiência. Então, gente, Emmanuel está colocando aqui para nós que Jerusalém é o templo vivo do Senhor. Então, quando se fala em Jerusalém no Evangelho, nós estamos pensando nessa referência. É o nosso coração quando se posiciona como templo vivo do Senhor. Não é isso? E a Emmanuel está falando, Jesus está falando da intimidade, da Jerusalém que está na nossa intimidade. Ele não está preocupado com a Jerusalém que tem tijolo, que na época nem sei se tinha tijolo, mas que tem lá as pedras para poder formar as casas, né? E que seria destinada à ruína porque em 70 foi destruída, não é isso? Nós sabemos dessa história. Então, vocês veem que nós encontramos essas referências na doutrina espírita que nos auxiliam a sair da letra e ir para o espírito. Porque a letra mata, o espírito vivifica, segundo Paulo. Ok? E aí,
nós vamos ver aqui também o seguinte, no livro Pão Nosso, também capítulo 20, a marcha, em que ele comenta o versículo 33 do capítulo 13, que diz assim, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Isso aqui é uma fala de Jesus, quando informaram para Jesus que Herodes estava querendo matá-lo, né? Que Herodes tinha dificuldade com ele. Ele fala assim, então vamos para Jerusalém, porque não é bom que o profeta morra fora de Jerusalém. E aí Emmanuel vai comentar esse versículo que também fala de Jerusalém. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Isso é interessante, por quê, gente? Porque não é porque eu estou tentando trabalhar dentro dos princípios da Jerusalém, da minha fidelidade ao Criador, do meu respeito a todos, né? Isso desse trabalho que a doutrina nos ensina a executar como espíritas, que eu estou longe de dores e dificuldades, percebe? Por quê? Porque o espírito, quando está nesse esforço de aprimoramento, ele se oferece em favor do outro. E é o que Jesus fez, não é isso? Ele não tinha compromisso mas de débito do passado, mas ele está nos mostrando que a conquista do processo de elevação íntima para nós, espíritos em dificuldade, ela requer dores e muitas vezes dificuldades nesse processo de ascensão, né? Então, estar em Jerusalém não é privilégio. Estar em Jerusalém está em campo de trabalho de ascensão íntima. E Emmanuel continua dizendo, traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. Está vendo? Então, quando a gente pensa em Jerusalém, a gente pensa no local de exercer na prática as leis do Criador, de esforço, de aprimoramento. Isso significa para nós o quê? Significa que quando eu olho esse versículo, procurando me situar como espírito, como a Alcia nos fala, sentindo o que Jesus está falando, né? Meditando em torno da doutrina espírita, aquilo que está sendo colocado, né? O que a gente observa? A gente observa que nós temos ali, como é que é? Podemos aplicar os ensinamentos às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém. Então, o que a Alcione está colocando? Está colocando que é importante a gente observar o seguinte, que quando nós estamos na Jerusalém do nosso esforço, nós, homens, não é isso? Quando nós estamos nesse esforço, é muito importante a gente estar atento para o nosso comportamento. Por quê? Porque, vejam bem, se Jerusalém representa esse ponto de elevação, Jericó, representando para nós, ou estando associada com as questões materiais, é isso? Ela vai representar para nós campos de dificuldade. E aí nós vamos observar isso no livro Boa Nova, que nós mencionamos, de Humberto de Campos, numa mensagem intitulada, ou num capítulo intitulado Comunhão com Deus, que é o capítulo 19. E ali Jesus está caminhando para Jericó com João. E eles estão passando ali pela região de Jericó, e Jesus fala assim, essa paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana vazia de sentimentos santificadores. Então, o que significa? Que na nossa intimidade, Jericó é um ambiente vazio de sentimentos santificadores. Percebem? Então, o homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele está num ambiente de comunhão com o Criador,
para um ambiente vazio de sentimentos edificadores. Nós estamos nessa condição. E aí é interessante a gente observar isso, que Jerusalém nos representando ideais superiores e Jericó a vivência em planos inferiores da vida, é muito importante a gente saber como que a gente lida com esses dois ambientes. Aí o como vai nos ajudar. E o que foi que aquele homem fez? Aquele homem, para estar em Jerusalém e alcançar Jericó, o que ele faz? Ele desce. Percebe? Então, isso significa que para ir de Jerusalém para Jericó eu tenho que descer, geograficamente Jerusalém está acima do nível do mar, 700 metros. Jericó está abaixo, não é isso? Então, Magda, desculpa, é que nós tivemos um problema técnico e acabou que a sua apresentação ficou reduzida, mas não foi erro seu, não, foi um problema técnico. Então, eu vou pedir, por favor, se você consegue, que para mim aparece, mas para a maioria não. Então, descompartilha e compartilha de novo, por favor. Okay. Obrigada. Só um momentinho. Tá, joia, desculpa. Não, nada. Isso acontece mesmo. Tecnologia é assim. Só reforçando deixa eu só saber como é que eu faço aqui. Retomar a apresentação? Pode ser aqui? Pode, vamos ver. Parar de compartilhar. Vou parar. Perfeito. Agora eu vou compartilhar novamente? Isso. Ok. Uma janela. Deu certo aí? Certinho, perfeito, Magda. Muito obrigada. E é daí mesmo que é para continuar? Ou vocês querem que volte alguma coisa? Não, acho que dá para continuar daí, que a gente foi te acompanhando na fala. Obrigada. Tá ótimo. Tá, a fala continua, né? A fala continua, sim. Obrigada. Então tá bom. Ô, Magda, oi. Só um segundinho. É só ressaltando aí que assim, a gente vai abrir ao final, né, para as perguntas. Então, quem estiver levantando a mão aí, se quiser deixar pergunta no bate-papo, a gente vai ter um momento para essas perguntas, para esses comentários, tá? Exato, ok, tá. Por isso que eu estou tentando correr aqui para dar os minutinhos para o pessoal, ok? Então, podemos prosseguir? Ok, certinho. Sim. Então, é só para a gente poder organizar as ideias aqui. Desce um homem de Jerusalém para Jericó. O que nós estamos observando? Que esse homem, como nós vimos, pode ser qualquer um de nós. Então, eu poderia falar assim, descia a Magda de Jerusalém para Jericó. Na intimidade, seria, descia a Magda de um ambiente de sintonia com o Criador, de realizações espirituais superiores, para um ambiente onde os interesses materiais, não é isso? Superam os interesses espirituais. É isso que nós estamos falando, tá certo? Então, essa questão aqui do verbo é sempre muito importante, sabe, gente? Essa era a imagem que eu queria mostrar para vocês, mas nós já falamos. Não tem como a gente ir de Jerusalém para Jericó, né? E o Atlas vai nos ajudar a isso, a não ser descendo, porque Jerusalém está a 754 metros, e Jericó está abaixo do nível do mar, 240 metros, ok? Aí nós vamos ver o seguinte, o que significa descer, então, se eu trago a doutrina espírita para iluminar esse entendimento relacionado a esse verbo? Porque, efetivamente, eu não estou em Jerusalém física e não estou em Jericó física. Eu estou numa situação em que eu me encontro em sintonia com a espiritualidade superior ou numa situação em que eu me encontro ainda com as dificuldades do homem velho que eu carrego na minha intimidade. Como é que eu faço esse percurso entre uma posição íntima e outra? Não é isso? E aí nós vamos ver que o desci aqui ele é importante,
E Emmanuel, também no livro da Esperança, quando ele comenta o versículo 40 do capítulo 25 de Mateus, lá no Sermão Profético, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, ele, na realidade, ele está falando da história do bom samaritano, lembrando da história do bom samaritano, para poder falar sobre as questões da família. E aqui ele fala, a história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Ou seja, toda vez que a gente vê o evangelho, tem coisas novas para a gente aprender. Todo mundo, quando a gente vê a palavra do bom samaritano, nós estamos sempre preocupados em ser o samaritano. Mas a gente não faz uma reflexão em torno do homem que precisou do samaritano. Okay? E aí ele fala, quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Então, ele está colocando aqueles que estão conosco no meio do campo da família, na posição daquele homem. E ele fala, não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão, da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças, em rudes experiências. Percebe? Então, o que a Emmanuel está falando? Que não é uma descida física, é uma descida íntima. Da fé para a desilusão significa eu estar vibrando em situação de fé e passar a vibrar em desilusão. Então, como é que nós, como espíritas, entendemos isso? Nós entendemos isso numa descida vibracional. Vibracionalmente, nós saímos de uma condição de alegria para uma condição de dor. E a gente faz isso, gente, o tempo todo, né? Você está dentro de casa, você está tranquilo, de repente alguém fala alguma coisa que você não gosta e você dá um grito. Então, você saiu do equilíbrio para o desequilíbrio. Intimamente, vibracionalmente, você faz essa caminhada. Então, na questão do homem que sai desse Jerusalém para Jericó, nós vamos ver que nós, como esse homem, nós temos que estar atentos às descidas íntimas que nós fazemos, porque ele desceu e caiu na mão de salteadores. André Luiz, no livro Agenda Cristã, no capítulo 50, que é intitulado Conclusões, ele fala que Deus está conosco em todas as circunstâncias, é verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá seu espírito nos domínios da intranquilidade da sombra. Percebe? Então, o verbo, nesse contexto que ele está aqui, do descer, representa para nós uma queda vibracional. Então, nós somos todos os dias aquele homem ou aquele espírito que podemos estar em Jerusalém, mas podemos invigilantemente descer na nossa intimidade, dos valores superiores que nós aprendemos com o Evangelho e com a doutrina, para os valores de dificuldade que nós trazemos do nosso psiquismo passado. Então, essa lição é muito importante, esse versículo é importante, porque essa descida na intimidade, ela é vibracional. Então, vocês veem o que Jesus está colocando para nós dentro desse processo. Isso significa que nós precisamos trabalhar muito a vigilância e a oração, para que nós não façamos esse percurso de descida íntima, do nosso esforço de aprimoramento íntimo para as nossas dificuldades do passado. Lá no livro de André Luiz, né, eu sempre esqueço, acho que não sei se é Os Mensageiros, em que Calderaro, no capítulo 3, fala sobre a casa mental, não é isso? O que ele fala? Que nossa intimidade, né, ela está estruturada como se fosse a nossa casa mental, como se fosse um castelo, né, em que você tem no porão, você tem as ações feitas no passado, no nível da rua. Obrigada, Renato, no nível No Mundo Maior, está falando aqui.
No nível da rua, nós temos as nossas ações presentes, e no sótão nós temos os ideais superiores. Então, Jerusalém, para nós, ela está na posição dos ideais superiores. A Jericó ainda está na posição ainda do passado que nós gostaríamos de modificar para melhor, não é isso? E se a gente não fica atento, a gente deixa de sintonizar com os ideais superiores para voltarmos para o padrão de dificuldade que nós encontramos particularmente nas nossas ações passadas. Então, é muito importante a vigilância para que não ocorra essa descida vibracional. Tá? Então, vocês observem que o método vai nos ajudar a olhar com calma cada uma dessas palavras, às vezes é uma expressão que nós vamos analisar, né? Para que a gente possa, se colocando dentro do versículo, passar por aquele processo que Alcione nos fala: conhecer, meditar, sentir e viver o Evangelho de Jesus. E para encerrar, porque eu acho que nós não vamos conseguir fazer mais do que isso, né? O Evangelho é assim mesmo, viu, gente? Quando a gente vai com calma, é assim. É o que acontece numa reunião. Nós aí deixaríamos para poder continuar na próxima semana. Nós queríamos colocar para vocês um outro aspecto da contextualização que é muito importante também, que é o seguinte. No versículo 46 do capítulo 10 de Marcos, lá no cego de Jericó, vocês devem se lembrar dessa passagem, fala assim: depois foram para Jericó, e saindo ele, Jesus, de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Isso significa o quê? Significa que Jesus estava em Jericó. Percebe? Então, é muito importante eu contextualizar as palavras dentro do contexto do texto. Porque se na parábola do samaritano, Jericó é uma situação de dificuldade, que o homem deixa a sua sintonia com Jerusalém e cai vibracionalmente para a sintonia de Jericó, o problema não é Jericó per si. Jesus entra naquela cidade caracterizada pelos bens materiais, pelo poder, mas ele, quando entra lá, ele entra com uma posição diferente da nossa. Ele entra com a posição de quem está em trabalho. Tanto que, ao sair de lá, ele cura o cego. Então, às vezes, a gente fala assim, mundo de provas e expiações é a Jericó da minha vida, não é? Aqui que nós temos os nossos grandes desafios, etc. E aí a gente quer ficar livre do mundo de transição, mas, na realidade, desculpa, para o espírito que está em plena sintonia com Jerusalém da sua intimidade, Jericó é campo de trabalho. Então, o nosso problema não é estarmos no mundo de prova e expiação. O nosso problema é saber como é que nós agimos nesse mundo de prova e expiação. Para que a gente possa estar atento a essa questão, ok? Então, a gente queria trazer isso aqui para vocês, exatamente para a gente não esquecer do contexto. Por exemplo, Mateus, quando foi convidado, Levi, convidado por Jesus, estava sentado na recebedoria, ou seja, na condição de alguém que está sendo servido. Porque assentar no evangelho dentro desse contexto é o comodismo. Mas Jesus, antes das bem-aventuranças, ele sobe ao monte e se assenta para falar à multidão. Então, o Espírito Superior, quando se assenta, é uma demonstração de misericórdia, de adequação de linguagem para nós. Ok? Então, eu queria parar por aqui, gente, para a gente dar oportunidade, pessoal, se quiser perguntar alguma coisa, e eu tomar uma aguinha aqui, porque a tosse está complicando aqui para mim, tá bom?
Espero que tenha atendido aí, Márcio, as expectativas da programação que vocês fizeram. Sim, Magda, muito obrigada. Eu vou repassando aqui algumas questões no chat, na realidade, mais comentários. Logo no início aqui, o Renato e o Márcio fizeram algumas divulgações, então peço ao pessoal que se atente ao chat, tem alguns links bastante interessantes, seja da Aliança Municipal Espírita, do 20º CRE e da UEM, com material de estudo do EMEG, o pessoal indicando obras, né, o pessoal agradecendo muito, Magda, as suas palavras, a Maria Isabel comentou, né, que é a primeira vez que ela ouve a respeito e está muito feliz com a sua explanação. O Renato colocou o livro, né, o pessoal muito satisfeito. E aí, gente, eu anotei aqui 2 pessoas que levantaram a mão ao longo, eu não sei se clicou sem ver ou se quer de fato fazer uma pergunta, foi a Ana Luísa e a Maria Aparecida. Ana Luísa, se quer falar, fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Às vezes a gente clica e não vê. E a Maria Aparecida também clicou, não sei se também foi sem querer. Mas enquanto elas não se manifestam, eu gostaria de comentar, né, que a questão do estudo minucioso do Evangelho de Jesus é algo que eu particularmente já conheço há algum tempo e sou muito grata e muito feliz por conhecer. A gente olha o Evangelho de uma outra forma e cada vez que a gente estuda a mesma passagem, de fato, é um novo estudo. Seja porque a gente já angariou novos esclarecimentos, seja porque a nossa experiência de vida também já se enriqueceu, né? Porque conta o que a gente traz aqui dentro, né, Magda? Muito mais até do que a gente pega de fora. Com certeza, a gente observa isso e o método favorece esse processo, porque quando a gente estuda o mesmo versículo, a gente vai fazer estudos, né? Às vezes pega o mesmo versículo para várias coisas, não só, ele às vezes abre campo para vários temas doutrinários, como a gente fala assim, nossa, eu li essa página aqui de Emmanuel sobre esse versículo várias vezes, só agora que eu entendi essa questão. E aí, quando você vai analisar o versículo, você fala, nossa, agora que eu entendi o que Jesus queria falar. Né? Então, isso eu acho que passa pela nossa maturidade, pelo nosso amadurecimento, né? Pela nossa maior sintonia com a proposta. Né? É natural, né? Nós estamos evoluindo, então é natural. Exatamente, coincide muito com o que você falou ao final, né? Que tudo depende da nossa postura interna, não é onde a gente está, né? Então, um ambiente que em um momento foi um ambiente que fortaleceu algumas questões menos interessantes, nossa, em outro momento, quando eu estiver melhor, ele vai favorecer como campo de trabalho, como campo de ação. Então, é tudo interno mesmo. Alguém mais quer comentar? Márcio, Guilherme? Pessoal agradecendo. Assim, é muito interessante, né? A Magda até comentou isso. Assim, a gente perde noção do tempo, né? Quando a gente estuda o Evangelho, parece que a gente realmente faz algum tipo de acesso, né? É muito interessante isso. E daí como passou rápido aí, né? E a quantidade de informações, né, que a gente acaba recebendo nesse momento e a quantidade de reflexões também, né? Então a Magda ali, ela praticamente tratou de um pequeno texto, né? Uma passagem assim bem curtinha e dali, né, a quantidade de informações, de reflexões que a gente conseguiu tirar ali. Então assim, é muito interessante isso, né? Então eu acho que cumpriu, né, completamente com o objetivo, viu, Magda? A gente agradece aí, né? Foi excelente.
E essa colocação do Márcio nos faz refletir que, para vocês verem, né, como é que um pequeno fragmento de um versículo tão rico, e às vezes a gente se questiona achando que a gente precisa de grandes atos para se modificar e se reformar. Mas nos pequenos atos de cada dia, nós promovemos reformas que nós não temos noção do alcance interno e externo. Isso é muito interessante mesmo, porque, na realidade, a gente precisa entender, isso é difícil para a gente, né, como espíritos de dificuldade que nós trazemos, inúmeras, que a espiritualidade não espera que a gente vire anjo da noite para o dia, não. Isso é no nosso dia a dia, né? É no trânsito, quando você vai atravessar um sinal que alguém passou na sua frente. É ali que seu campo vibracional costuma descer rápido, né? Então, é no trabalho, é em casa, é em qualquer lugar. E são nesses momentos de reações, que são ações espontâneas, que a gente às vezes nem controla, é que a gente vai observando o quanto que a gente está mudando. Por isso é que Emmanuel fala para Chico, disciplina, 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 não é isso? E que a disciplina antecede a espontaneidade, porque a gente ainda está na fase da repetição, para que espontaneamente a gente olhe alguém que nos prejudica e fala, oh, meu Deus, vai com Deus. Né? São coisas assim, pequenas, e às vezes a gente quer fazer grandes realizações. E uma outra situação, né, Magda, assim, vou pensar, né, no amanhã, né, a partir desse estudo de hoje. A gente tá se perguntando ao longo do dia, né, se eu estou em Jericó ou se eu estou em Jerusalém, né? Eu acho que é um bom trabalho assim que a gente pode estar tá fazendo, né? Então, assim, eu estou lá no meu trabalho, nossa, eu estou em Jericó ou eu estou em Jerusalém agora, né? E daí você vai vigiando, né? Você vai, né, ficando ali atento ao que está acontecendo. Não, eu quero estar em Jerusalém, né? Então, o que eu devo fazer, né? Então, eu acho que seria, né, uma boa dinâmica aí para o nosso dia a dia, né? Com certeza, acho que essa é a grande questão. Em cada instante da minha existência, eu pensar onde é que eu estou vibrando. Estou vibrando em Jerusalém, estou vibrando em Jericó. Né? Isso é importante para nós. Assim, quando a gente se situa, né, como você orientou dentro da lição do Evangelho, muda completamente a percepção do ensino, né? Porque até então a gente fica visando o homem, talvez um terceiro, né? Mas um traz isso para dentro da nossa vivência, né? Aí acho que foi uma instrução. Eu já tinha visto um estudo mais ou menos parecido com esse, que o Netinho aplicou uma vez, mas cada vez a gente também acaba que adota uma percepção diferente, né? E hoje é o que me marcou muito, foi a questão de se situar dentro daquele ensinamento que o Evangelho traz. É realmente muito importante. Eu acho que a nossa maior dificuldade é essa questão da gente sentir o Evangelho, porque a gente quer viver o Evangelho sem passar pela etapa de transformar intimamente para poder vivenciar, né? E então, quando a gente se coloca dentro da mensagem, é que a gente vê que realmente os maiores necessitados do Evangelho sou eu. Aí eu viro e falo assim, nossa, eu vou na casa espírita porque o pessoal precisa de mim. Não, eu vou na casa espírita porque eu preciso de trabalhar na casa espírita para me auxiliar. Né? Eu falo que muitas vezes, quando você está fazendo um estudo na casa espírita, numa reunião pública, por exemplo, né, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu chegava em casa, acontecia alguma coisa, eu falava assim, foi muito bom você ter falado aquilo, porque aquilo que você falou para você mesmo. Né? E aí a gente vê que, na realidade, nem é às vezes a gente que fala, não, a espiritualidade está nos intuindo a falar algo, porque a gente não tem competência, né? Assim, digamos assim. Se não fosse os amigos espirituais, como é que a gente poderia estar aqui falando essas coisas, né? Mas eles nos mostram, muitas vezes, isso, que era importante a gente ter estudado aquilo, porque nós precisávamos nos convencer daquilo. Né? Exato. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma questão?
aproveitar enquanto vocês pensam, tem uma divulgação aqui rapidinho na nossa próxima capacitação. Vai ser capacitação para atendimento espiritual através do diálogo fraterno. Vai ser no dia 30 de outubro, das 4 às 6 da tarde. Em breve a gente vai divulgar o link para as inscrições, tá bem? Essa é a nossa próxima aula. Noeli, eu queria ver se a Ângela, que está nos acompanhando aí, se ela quer trazer alguma contribuição, se for possível. Sim, claro, por favor, Ângela. Quero sim. Márcio, que é o nosso grande companheiro da segunda, a gente sempre se encontra, e o Evangelho, para nós, é tudo isso que todo mundo falou. E uma coisa muito importante, se estudássemos o samaritano 10 vezes, seria 10 momentos diferentes, porque nós nos reformamos a cada reunião dessa que a gente faz. A gente consegue modificar, olhar se eu sou Jerusalém, se eu sou Jericó, se eu sou samaritano, se eu sou levita, se eu sou sacerdote. E então, eu acho que quando a gente busca um banquete do Evangelho para nos transformar, a reforma íntima acontece com a gente a cada instante. E que todos aqueles que pela primeira vez estão vendo conosco esse estudo, não fiquem ansiosos, nem apavorados. Evangelho é garimpo, é a palavra que a gente sempre usa nas oficinas. Nós vamos, né, Márcio, garimpando cada palavrinha, cada momento e aprendendo devagarzinho. Esse versículo poderia durar 4, 5, 6 reuniões, porque hoje nós não tivemos as contribuições dos participantes. Se cada um que estava aqui, que a gente percebeu o grupo grande que conseguimos arrebanhar, falasse um pouquinho do que sentiu, ia demorar muito. Mais outras reuniões, viu, gente? A gente poderia marcar com todos de Lavras, e a gente viu os participantes, não só de Lavras, o Estado de Minas estava inteiro nos acompanhando nessa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. E nos encontraremos em breve. Eu acho interessante completar rapidamente essa questão que a Ângela trouxe, porque a gente fala sempre, pessoal, o seguinte, que estudar Evangelho é motivo de alegria. Então, quando eu saio de uma reunião do Evangelho, eu tenho que sair mais feliz do que quando eu cheguei. Né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa senhora, eu tenho que fazer tanta coisa para me modificar que eu acho que eu não volto nunca mais nessa reunião. Aí eu falo, não, gente, volta sim. Porque se hoje está me incomodando perceber algo que eu preciso transformar em mim, é um ganho. Porque é possível que há 100, 200, 300 anos atrás a espiritualidade estava lutando comigo porque eu fazia as coisas, prejudicava o outro e nem percebia que eu estava prejudicando, nem dava importância. Hoje eu não consigo fazer nada. Só de eu pensar que alguém está sendo prejudicado, eu já não consigo dormir direito. Isso é bom. Isso é bom para nós. Isso é um motivo de alegria para nós. Então, essa questão que a Ângela trouxe é muito importante para a gente poder pensar nisso. Estudar Evangelho é alegria, é boa nova. E boa nova é boa notícia, são boas coisas. A gente precisa ter essa conscientização, né? Exatamente. Queria relembrar também, né, cada um aqui frequenta suas casas espíritas, procure, provavelmente a maioria das casas já tem trabalho de estudo do Evangelho, em determinado dia, horário, procurem saber, às vezes, como teve gente que comentou aqui que nunca tinha visto algo assim, né, não conhecia, às vezes está tendo na sua casa e você não sabe. Então, procure e tenho certeza que vocês vão encontrar, são trabalhos riquíssimos. Bom, como todos aqui têm colocado no chat, a gente agradece muito o trabalho, Magda e Ângela, agradece esse contato que o Márcio fez e trouxe para nós hoje. Aproveita para convidá-las a vir a Lavras, fazer esse estudo com a gente também pessoalmente, né? Daqui a pouco as coisas melhoram ainda mais. E, Magda, você pode fazer a prece final para nós, por favor? Posso sim. Então vamos orar.
Senhor e Mestre Jesus, neste instante, Senhor, em que nós nos voltamos a Ti mais uma vez, nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso amparo amigo aos nossos corações, favorecendo-nos a oportunidade do estudo e do aprendizado. Vos imploramos, Senhor, em favor de todos nós, e de que cada coração que esteja conectado conosco, bem como seus lares, e vos imploramos que possamos todos nos sentirmos, Senhor, sintonizados com os amigos espirituais que o representando entre nós, nos auxiliam na nossa caminhada reencarnatória atual. Vos imploramos, Senhor, pelas nossas casas espíritas, pelo movimento espírita no nosso estado. Vos pedimos, Senhor, pela nossa pátria, por toda a humanidade, para que cada criatura, Senhor, amparado pelo teu amor, possa sentir-se consolada no seu esforço de melhoria íntima. Que em teu nome, Senhor, em nome de Deus, o nosso Pai, dai-nos, Senhor, permissão para que possamos encerrar a nossa atividade de hoje no mundo físico. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, porque necessitamos muito de Ti. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos presentes. E até a próxima. Obrigada. Obrigado, Magda. Obrigado a todos. Obrigada a vocês, viu, gente, pela oportunidade, pelo carinho, né, e a oportunidade que nos dá de trabalhar, que nós estamos precisando muito de trabalhar. Fiquem com Deus, viu? Com Deus. Com Deus também. Obrigado, Magda. Obrigado, Ângela. Né? Fiquem com Deus aí, né? Que foi excelente, eu acho que para todos aí, um momento especial, realmente. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Qualquer coisa, estamos à disposição. Fiquem com joia. Deus.